Vocês pediram, quer dizer, alguns de vocês pediram, na verdade, e aqui estou eu para falar da privatização dos Correios. Devemos ou não devemos privatizar os Correios aqui no Brasil? Mas, como sempre aqui no canal, saindo da cartilha. Tem a cartilha da esquerda que diz o seguinte: não privatiza nada. E tem a cartilha da direita que diz privatiza tudo. Aqui a gente vai tentar trazer um debate mais técnico, mais pragmático e fugindo dessas duas cartilhas aí que são extremamente perigosas e ruins mesmo. Mas primeiramente eu acho importante ressaltar algo que é crucial quando se fala de serviço de postagem. Esse tipo de serviço lida com uma coisa chamada subsídio cruzado. O que é esse tal de subsídio cruzado que você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido em algum lugar? É o seguinte: imagine uma cidade de cerca de 250 mil habitantes, mais ou menos, sabe? Relativamente pequena e tal, que tem uma empresa apenas que oferece serviço de transporte dentro dessa cidade. Uma empresa apenas, é um monopólio que é concedido pela prefeitura e tal. Por que para cidades desse porte, assim, que não chega a ser uma cidade grande e tal, é interessante haver apenas uma empresa oferecendo esse serviço? E por que isso pode representar até uma redução de preço para o consumidor? Pelo seguinte, pela possibilidade de se fazer o subsídio cruzado. Como? Vai ter algumas rotas e alguns horários em que a empresa vai ter prejuízo. Vai com o ônibus vazio, tem uma rota que é bem longe e tal, a passagem, o preço da passagem é o mesmo, né? Tem uma rota que é bem longe e que o ônibus vai só a metade preenchido e tal, e vai ter que pagar o combustível, depreciação do ônibus, motorista, cobrador e tal. Em compensação, tem outras rotas que vai lotado. Então, uma coisa compensa a outra, né? Em uma ele tem prejuízo, na outra ele tem um lucro muito alto. Na média, ele vai ter um lucro ali suficiente para ele se manter no mercado. Isso é o subsídio cruzado. Então, havendo apenas uma empresa explorando esse serviço aí, ele pode fazer. Se tivesse, tipo, 5 empresas oferecendo o serviço, já seria mais complicado. Provavelmente o preço da passagem iria subir. O preço da passagem seria mais alto pela dificuldade de se fazer esse cruzamento. Claro, em cidades maiores, você tem como ter mais de uma empresa e mesmo assim fazer o subsídio cruzado. Gente, em cidade tipo capital, São Paulo, Rio de Janeiro, você pode ter várias empresas e mesmo assim organizar para fazer essa mesma coisa aí. Então, o serviço de correios, o serviço de entrega de cartas, de entrega de encomendas e tal, lida com a mesma situação. Quando você realiza entregas para um lugar, numa localidade de grande densidade populacional, a tendência é que nesse lugar você tenha um lucro grande, né? Porque você faz uma viagem apenas e faz um monte de entrega para esse mesmo lugar. Então, o lucro de operações nessa localidade tende a ser bem elevado. Em contrapartida, tem locais que são mais isolados e baixa densidade populacional que você vai ter prejuízo levando para esse lugar. Uma coisa compensa a outra. Você tem prejuízo aqui você tem um lucro muito grande, uma coisa compensa a outra e você vai ter um lucro médio ali que permite você continuar naquele mercado ali. Isso acontece, isso é típico na verdade de serviço de postagem. E no Brasil isso é mais importante ainda por ser um país de grande extensão territorial. Isso se torna ainda mais importante. Eu vou voltar a isso aí lá no final do vídeo. Vamos falar um pouco agora sobre os casos que eu estudei de privatização e de liberalização de serviço de correio e de serviço postal. Eu pesquisei 2 casos. Um que foi privatização, no caso no Reino Unido, do Royal Mail, né, que aconteceu em 2013, e outro foi o caso sueco, que na verdade foi liberalização, né, foi desregulamentação do mercado. Eu tentei, o pessoal fala muito do caso da Alemanha e tal, que deu certo, enfim, eu tentei achar trabalhos com os dados que eu precisava, não consegui achar, viu? Por isso que eu não estou trazendo aqui a Alemanha, porque não é só ter uma publicação sobre, tem que ser a publicação que traz o comparativo, como era antes e como ficou depois, com números de custo, lucro, qualidade de serviço e tal, é o que eu precisava para poder fazer esse vídeo aqui. Então, vai ficar aí Reino Unido e o caso da Suécia. Então vamos lá, Reino Unido, Royal Mail. Em 2013 houve um lançamento de ações no mercado. Então a empresa
né, que era do governo, deixou de ser propriedade do governo, passou a ser uma SA, né, lançou as ações do mercado em 2013. Enfim, eu vou tentar resumir bastante aqui. Resultado, eu vou ir logo para o que interessa. Custo operacional não caiu depois do processo de privatização, né? O trabalho que eu utilizei como subsídio para gravar esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, ele pega até 2017, entre 2016 e 2017, ali é o máximo que ele vai analisar os dados ali. Até esse período aí não houve redução de custo operacional, manteve ali praticamente a mesma coisa. Os preços subiram no ano anterior ao lançamento das ações no mercado. Foi uma espécie de preparação para poder, né, fazer o processo, para poder atrair investidores, na verdade, porque pouco tempo antes de lançar as ações no mercado, estava tendo prejuízo, né, alguns anos antes estava dando prejuízo, então isso poderia fazer com que ficasse difícil atrair investidores e tal. Eles aumentaram os preços e tal antes de lançar as ações no mercado. Então, os preços subiram no período pré-privatização, né, os custos operacionais não caíram depois da privatização, qualidade do serviço aumentou discretamente, mas já era bom o serviço. Tem que ressaltar isso, já era bom, aumentou discretamente, foi isso que aconteceu. Então, para o consumidor lá, não vi grande diferença, sinceramente, depois da privatização. Claro, tem que considerar algumas coisas, tipo 10% das ações foram cedidas para os funcionários, né? Foi um acordo, né, que aconteceu durante esse processo, durante toda a polêmica que gera esse processo de privatização. 10% das ações foram cedidas para os funcionários da empresa e tal. Tem alguns detalhes que merecem ser mencionados. Mas, até mesmo quando se fala do ganho de qualidade, apesar de ter sido discreto, mas quando se fala de um serviço que já era bom, um crescimento discreto na qualidade do serviço também pode ser encarado como algo significativo. Enfim, mas o que eu achei assim mais relevante a ser mencionado é que os custos não caíram. Nem vou falar de lucro, gente, porque lucro pode ser resultado, inclusive, do aumento de preço que aconteceu no período pré-privatização. Então, eu acho que nem é importante falar de lucro, porque tem essa variável que vai interferir bastante, que é o preço. Então, é melhor falar de qualidade de serviço e custo quando a gente vai discutir sobre a necessidade de privatizar, né? Já que a intenção é ter um ganho de eficiência. Por que os custos lá não caíram? Provavelmente porque já trabalhava com custo baixo e porque estamos falando de um serviço que é intensivo em mão de obra. Não há tanta liberdade assim para se ganhar em eficiência através da tecnologia, principalmente, quando o serviço ele é intensivo em mão de obra. Vai ter que ter gente lá entregando a carta. Para transportar de um lugar para o outro vai ter que ser por avião, vai ter que ser por carro, se for o caso, enfim, por navio. Não tem como mudar muito isso, sabe? Então é isso, todo serviço que é intensivo em mão de obra, a margem para você ter um ganho de produtividade é menor. Veja, não estou dizendo que não tem margem, a margem é menor quando você compara, por exemplo, com indústria. Suécia, lá houve a desregulamentação, liberalização do mercado na década de 90, né? O que aconteceu é que abriu para concorrência, né? Era monopólio do Estado, e abriu para concorrência para serviço de postagem, de entrega de carta e tal. E a partir dos anos 2000 aconteceu algo bastante interessante lá, que foi o seguinte, foi uma terceirização. Passou a não existir mais aquelas agências de correio, o serviço foi terceirizado para lojas de departamento, mercearias e tal, para poder vender selo, recolher as cartas. É interessante no sentido de você pulverizar, né? De você permitir que a população tenha um acesso mais fácil ao serviço, já que você não precisa ter uma agência lá, você terceiriza para estabelecimentos comerciais que já trabalham com outros, trabalham vendendo outras coisas, enfim. Resultado lá, a liberalização e a desregulamentação do mercado aumentou a eficiência, reduziu o preço em comparação com o custo, né? Ou seja, o preço no período pós-liberalização, o preço cresceu numa velocidade menor do que o aumento do custo, ou seja, na prática, pelo efeito comparativo, teve uma redução dos preços. Isso no período posterior à liberalização, né?
A concorrência também fez com que a adoção de novas tecnologias fosse feita de maneira mais rápida, né? Ou seja, aumentou a eficiência, aumentou a produtividade. Nesse aspecto aí a liberalização lá foi positiva, mas depois disso que aconteceu nos anos 2000, né, da terceirização que eu falei, isso não foi bem recebido pelos consumidores. O pessoal não gostou lá muito. O nível da avaliação da qualidade do serviço lá teve uma certa queda. E foi até um pouco surpreendente, porque essa pulverização deveria fazer com que as pessoas gostassem, né? Mas o pessoal não gostou muito não, teve esse aspecto negativo aí também, mas no geral eu avaliei como positivo o processo de desregulamentação e liberalização do mercado de serviço postal lá na Suécia. Vamos então para o Brasil, para o nosso querido Correio. Vamos privatizar ou não vamos privatizar isso aí? É o seguinte, o pessoal fala muito que o Correio dá prejuízo, só dá prejuízo, isso aí. Na verdade, não é bem assim. Teve um período em que deu prejuízo ali, um período de 5 anos, mas que acabou em 2017. A partir de 2017 começou a dar lucro novamente, né? E ano passado, 2020, foi mais de R$1 bilhão de lucro. Claro, tem que ponderar que foi algo totalmente atípico por conta da pandemia, né? Teve um período de lojas fechadas, o pessoal tudo comprando na internet e tal. Houve esse boom aí, ano passado, mais de R$1 bilhão de lucro. Mas mesmo nos anos anteriores, estava dando lucro ali de mais de 100 milhões, 2017 mais de 600 milhões ali, enfim. A partir de 2017 voltou a dar lucro. E curiosamente, em 2019, segundo o Tribunal de Contas da União, o Correio conseguiu atingir um índice aí 97% de entregas dentro do prazo, que é um índice que superou todos os índices anteriores da empresa, né? Foi o máximo que conseguiu em 2019, 97% de entregas dentro do prazo, segundo o Tribunal de Contas da União, o que indica uma boa qualidade do serviço. Claro, em um ano isolado ali, 2019, 2020 não vi, mas acho que não vale nem a pena olhar o de 2020, porque como houve explosão de demanda, deve ter caído esse índice, mas é natural que caia mesmo. Então não vale nem a pena você olhar, porque é situação atípica. A minha interpretação disso aí é de que, é como o pessoal fala, a água bateu na bunda, né? O medo da privatização fez com que a galera, aparentemente, né, um medo da privatização fez com que a galera começasse a correr atrás. Outra coisa interessante, os Correios aqui no Brasil não tem monopólio de todo o mercado, viu, gente? Tem monopólio apenas de entrega de carta comercial, malote e tal, que representa cerca de 40% das receitas do Correio. Mas para entrega de encomenda, não, é aberto para concorrência, ok? Não é monopólio de todo o mercado de postagem. E aí você tem as possibilidades abertas, né? Uma, privatizar. Outra, liberalizar, ou seja, abrir para concorrência geral para tudo, para entrega de carta para tudo. Olha, de acordo com o conhecimento que eu tenho hoje, o nível de conhecimento que eu tenho hoje sobre o assunto, e pelo momento, pelos dados do momento, eu sou contra tanto privatizar quanto liberalizar o mercado. Ah, mas você viu lá que a Suécia deu certo liberalizar, não sei o que, não sei o que. Só que a Suécia não tem comparação com o Brasil em termos de extensão territorial. Mesmo que lá tenha lugares isolados, tem, né, porque é um país muito frio, tem lugares isolados de baixíssima densidade demográfica, que precisa levar a postagem para lá. Só que lá na Suécia eles usam muito essa coisa do... Esses lugares assim isolados, eles não vão levar na casa de todo mundo, não. Eles têm as caixas de correio, ele leva para a caixa e as pessoas se deslocam também até a caixa e tal. Isso faz com que o custo caia. Então, assim, quanto maior a extensão territorial, mais importante se torna o subsídio cruzado, mais importante se torna você ter ali uma empresa que é monopolista, nem que seja de uma parte dos serviços. Então, se abre aí para concorrência de transporte de carta, né? O Correio ele vai perder uma parte do filé mignon, que é transportar carta para centros urbanos de grande densidade populacional. Ele perde um pedaço desse filé mignon e aí fica muito difícil fazer o subsídio cruzado. E pelos resultados recentes, né, está tendo lucro. A qualidade do serviço em 2019, que é o último ano bom para ter uma referência, já que 2020 não é bom por motivos óbvios. A qualidade do serviço foi boa em 2019. Não vejo o cenário propício para haver uma privatização.
Eu não vejo, na verdade, necessidade de haver essa privatização. A gente tem muito mais a perder do que a ganhar. A gente teria a ganhar como? Aumentar a eficiência, né? Reduzir custos e tal, mas aí eu lembro lá do caso do Reino Unido e lembro que serviços em que a mão de obra é intensiva, você já tem mais dificuldade de ter esse ganho, né, de eficiência, desse ganho de produtividade. E aí é bom lembrar o seguinte, é serviço essencial, Correio. Serviço essencial é para servir a população, não é para ficar dando margens elevadas de lucro. Precisa ter lucro para poder haver o reinvestimento, né, para ser sustentável, não precisar do governo para poder realizar inovação, precisa ter lucro, mas não precisa ser um lucro exorbitante. Isso é tudo, vou parar por aqui, não esqueça de dar seu joinha para poder ajudar o algoritmo do YouTube divulgar o vídeo, também compartilha nas redes sociais com os amigos, e se você não está inscrito no canal, se inscreva, clica no sino para receber as notificações.